Boa noite a todos. É com muita alegria que iniciemos mais um encontro da Semana Nacional da Família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Iniciemos invocando a Santíssima Trindade e cantando: Em nome do Pai, nosso Criador, em nome do Filho Jesus Salvador, em nome do Espírito Santo de Deus, santificador. Em nome do Pai, nosso Criador, em nome do Filho Jesus Salvador, em nome do Espírito Santo de Deus, santificador. A ressurreição de Jesus Cristo é o evento central de nossa fé. Passamos das trevas à luz da graça. Se Cristo não ressuscitou e vá a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos viverão. Para ter a vida eterna é preciso amar a Deus e ao próximo. Amamos o próximo quando levamos a ele o Evangelho do ressuscitado, que liberta de toda forma da escravidão, que traz a dignidade e alegria aos filhos de Deus. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Confortai-vos como verdadeiras luzes. A comunidade eclesial missionária acontece de fato nos lares e grupos da família, que se tornam núcleos comunitários, onde a igreja se reúne para meditar a palavra, rezar, partilhar o pão e a vida. Primeira estação. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Como anunciaram as Escrituras. Aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor.
No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois o anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. E de modo dele tremeram os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: Não temai-vos, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse: Vinde, vede o lugar onde jazia. E ide depressa, e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. O que preciso fazer para ser salvo? A esta pergunta respondeu São Paulo: Crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e tua família. No Antigo Testamento, Josué, sucessor de Moisés, à frente dos israelitas, rumo à terra prometida, movido de gratidão ao Senhor, que havia honrado a aliança com seu povo, libertando-o da escravidão do Egito, ante o culto das pessoas a deuses pagãos, fez a sua escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A quem você e sua família querem servir? Hoje também há vários deuses pagãos que são idolatrados. São as celebridades da televisão, a das redes sociais, são as glórias terrenas do ter bens materiais alimentadas pelo consumismo. É a busca pelo prazer como o único propósito da vida. As pessoas estão distantes de si mesmas, distraídas em meio a tantas diversões tecnológicas, a tantos prazeres e barulhos. Jesus ressuscitado, eis-nos aqui. Eu e minha família renunciamos ao culto de ídolos, ao consumismo, ao hedonismo. Queremos manter nossos corações e nossas mentes centrados em Deus. Jesus, ajuda-nos a viver com simplicidade, valorizando o que é verdadeiramente mais importante na vida: a bondade, a misericórdia para com o próximo. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não às da terra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segunda estação. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Como anunciaram as Escrituras. Aleluia. Deus enviou seu Filho para morrer no meu lugar, consagrado na cruz, por pecados, mas ressuscitou, assim está ele vive.
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os panos de linho ali deixados, todavia não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu os panos de linho ali deixados, e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não entendia a Escritura, que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Tomaram os discípulos para casa. O sepulcro está vazio, o corpo de Jesus não estava mais lá. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Neste ano de 2020, há muitas pessoas visitando o túmulo de seus entes queridos. Muitas vítimas do coronavírus. Muitas dessas pessoas não aceitam a morte e se encontram sem esperança. Ó Espírito Santo, ilumina-nos para que nós sejamos capazes de levar a essas pessoas que sofrem tamanha dor a boa nova de Jesus ressuscitado, que venceu a morte e em sua infinita misericórdia ressuscitará os fiéis mortos. Jesus ressuscitado, eis-nos aqui. Eu e minha família queremos ser anunciadores do vosso amor. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O reino de Deus germina em meio ao mundo tumultuado até o triunfo do amor de Cristo sobre os mecanismos de morte. Os cristãos são testemunhas de Cristo ressuscitado no mundo parente de sentido e de ética. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Terceira estação. Jesus aparece a Maria Madalena. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Como anunciaram as Escrituras. Aleluia. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou, vencida a morte para sempre, triunfa eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Maria, porém, estava em pé, diante do sepulcro a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro
e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde jazia o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E perguntaram-lhes: mulher, por que choras? Respondeu-lhes: porque tiraram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu a Jesus ali em pé, mas não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Jesus, se tu o levastes, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai aos seus irmãos e dizei-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos que viu o Senhor, o que ele dissera essas coisas. Essas são palavras de vida e de salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de João, vemos que Maria Madalena, entre lágrimas, procurava por Jesus no sepulcro. Jesus foi ao encontro de Maria Madalena. Jesus vem ao nosso encontro enquanto buscamos por Ele. Ocorre que muitas vezes, ao invés de buscarmos o encontro com o ressuscitado, preferimos viver procurando nas redes sociais, por fotos no Instagram, publicações do Facebook, mensagens do WhatsApp, e à medida que nos distanciamos de Deus, de nós mesmos e de nossas famílias, do nosso próximo, corremos o risco de acabar perdendo o sentido da nossa vida. A falta de sentido para a vida é fonte de grande sofrimento. O vazio tende a colocar também os cristãos nessa crise de sentido que gera cansaço, depressão, pânico, transtorno e personalidade, até de suicídio. O sentido de nossa vida está em Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado, eis-nos aqui. Queremos ser testemunhas da felicidade que há ao fazermos a experiência do encontro com o Senhor, como fez Maria Madalena. A alegria do Evangelho enche o coração e a vida daqueles que se encontram com Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarta estação. Jesus caminha com os discípulos de Emaús. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Como anunciaram as Escrituras. Aleluia. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a
Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então eles perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ao que eles lhe perguntou: quais? Disseram-lhe as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, e entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e além de tudo isso, e já hoje o 3º dia que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinha tido uma visão de anjos que diziam ele estar vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito. A eles, porém, não o viram. Então eles lhe disse: os nécios, como sois tardos de coração, para credes em tudo o que os profetas disseram. Porventura, não importa que o Cristo padecestes essas coisas e entrasse na tua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achavam todas as Escrituras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de Emaús não reconheceram Jesus enquanto ele caminhava com eles pelo caminho. Assim como às vezes acontece conosco, por estarmos mergulhados nas nossas tristezas, ficamos cegos e não enxergamos quem caminha ao nosso lado nessa vida. Jesus espera que abramos nosso coração e lhe convidemos: fica conosco, Senhor. Então ele dirá: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Jesus ensina então aos discípulos o valor das Escrituras Sagradas, explicando-lhe muitas das passagens que faziam referência ao Messias. Não basta ler e estudar a Sagrada Escritura, é preciso intimidade com Cristo pela oração. Jesus ressuscitado, eis-nos aqui. Eu e minha família queremos valorizar mais a Bíblia, meio privilegiado de contato com Deus, da palavra, é a leitura orante, sobretudo no processo de iniciação da vida cristã. Ela é alimento que entra pela mente, toca o coração, nutre o espírito, transforma a vida comunitária, missionária e ecumênica. A palavra de Deus nos faz enxergar em cada irmão sofredor o Cristo que sofre. O encontro com o ressuscitado deve levar os cristãos ao cuidado com as pessoas da família, da comunidade, da sociedade e do mundo. Como nos convocou a campanha da Fraternidade de 2020, o cristão é chamado a seguir o exemplo de Jesus, o bom samaritano, que viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Quem enxerga Jesus na pessoa do próximo, cuida das pessoas íntimas ou desconhecidas,
que se encontram necessitadas, como tão bem fizeram São Francisco de Assis, São Vicente, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, no princípio, agora e sempre. Amém. Quinta estação. Os discípulos reconhecem o Mestre a partir do pão. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Como anunciaram as Escrituras. Aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como que quem ia para mais longe. Eles, porém, os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partindo distribuiu. Abriram-se-lhes então os olhos e reconheceram. Nisto ele desapareceu diante deles, e disseram um para o outro: Porventura não nos abrasava o coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriam as Escrituras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de Emaús só reconheceram Jesus quando o Mestre o abençoou e partiu o pão. O gesto de partilha de Jesus o identifica. A palavra faz arder nossos corações, a Eucaristia abre nossos olhos e o Espírito nos anima para a missão. Nós, cristãos, também devemos ser identificados no mundo como que quem realiza o gesto de partilha do pão com alegria. Oferecer o pão é mais que partilhar comida, é dar-se a si mesmo e colocar os dons e o carisma a serviço do próximo, da comunidade. O mundo da grande cidade é local da individualidade. De um lado, as pessoas possuem uma dignidade inunciável e insubstituível. Por outro, há enfraquecimento do convívio, da comunhão, do individualismo. O outro tem valor de ser útil. Jesus ressuscitado, eis-nos aqui. Eu e minha família queremos servir ao Senhor, como discípulos seus, Jesus, e seguindo os ensinamentos, queremos acolher e socorrer os pobres, das pessoas, dos doentes, dos presos, dos oprimidos, dos marginalizados, dos humilhados e das vítimas de violência, dos refugiados. Ele tem fome de pão do amor, da paz, da igualdade, da dignidade, da libertação. Queremos ser o canal da bondade e da misericórdia de Deus para nossos irmãos mais necessitados, promover a paz, superando a violência em todas suas formas, apoiando a justiça restaurativa. A experiência desse amor gratuito gera fraternidade, comunidade de fé e partilha de vida em estado permanente de missão. Se repartam com amor no dia, Deus espera que os dons de cada um repartam com amor no dia a dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Sexta estação. Jesus ressuscitado aparece aos 11. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Como anunciaram as Escrituras. Aleluia. Jesus Cristo, nossa Páscoa, ressuscitou e hoje vive. Celebremos, pois, a sua festa, a alegria da fraternidade. Jesus Cristo está vivo entre nós. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo está vivo entre nós. Aleluia, aleluia. Ele é nossa esperança. Com sua morte deu vida e hoje vai conosco lado a lado, no sentido ao nosso caminhar. Jesus Cristo está vivo entre nós. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo está vivo entre nós. Aleluia, aleluia. Também nós. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Não acreditando, eles ainda por causa da alegria e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Jesus é o príncipe da paz. Ao nascer, os anjos proclamaram o seu louvor. Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens, objetos da benevolência. Ressuscitado, Jesus aparece aos discípulos e lhes confirma a paz. A paz esteja convosco. O desejo de paz está profundamente inscrito no coração do homem e não devemos resignar-nos com nada de menos. Todos querem a paz, mas não sabem onde encontrar a paz verdadeira. A paz que o mundo dá é passageira. Quem tem dinheiro se sente bem-sucedido na profissão. Está gozando de harmonia no lar, pode ter paz. Mas essa paz depende das circunstâncias. Nos reveses da vida se pode perder os bens, o trabalho e problemas na família podem surgir. Somente quem tem o ressuscitado como Senhor poderá superar os problemas humanos sem perder a paz. Jesus ressuscitado é a nossa paz verdadeira, é a paz plena, a paz de participação na vida eterna com Deus Pai e no Espírito Santo. Jesus, eis-nos aqui. Eu e minha família queremos servir-te, como o Senhor fez com os apóstolos. Livra-nos do desânimo, encoraja-nos para a missão, aumenta a nossa fé e nos faz promotores da verdadeira paz. Amém. É nossa vocação anunciar a palavra como missionários para promover a paz, superar a violência, construir pontes no lugar de muros, oferecer a misericórdia de Jesus e reacender a luz da esperança para vencer o desânimo e as indiferenças.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sétima estação. Jesus dá aos discípulos o poder de perdoar os pecados. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Como anunciaram as Escrituras. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Chegada a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos, com as portas cerradas por meio dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes Jesus, pela segunda vez: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles que perdoar os pecados serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes são-lhes retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus ressuscitado deu autoridade aos seus discípulos para perdoar em seu nome. Em nossa fragilidade humana, às vezes nos inclinamos para o mal e nos distanciamos do amor de Deus. O pecado é uma ofensa a Deus. Portanto, quão belo e sublime é o presente que Jesus nos deixou, o sacramento da reconciliação. Ao confiar o ministério da reconciliação, os seus apóstolos, ministério hoje exercido pelos ministros ordenados, padres, bispos, Jesus fez deles instrumentos da misericórdia e da justiça de Deus. Jesus ressuscitado, eis-nos aqui. Eu e minha família queremos valorizar mais o apelo da conversão que ressoa continuamente em nossos corações de batizados que
anseiam por viver em comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. A misericórdia é palavra-chave para o agir de Deus conosco. Neste momento, enquanto ouvimos a música preparada pela equipe de canto, cheio de gratidão a Jesus, que é a face da misericórdia do Pai, nós nos coloquemos na sua presença e com muita humildade olhemos para nossas vidas, pedindo ao Senhor perdão pelas vezes que, por pensamentos, palavras, atos e omissões, nos afastamos do seu amor, para que, sinceramente arrependidos, abramos nossos corações à nossa vida nova que Ele nos convida a viver. Vim até aqui derramar meu passado em ti. Vim molhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oitava estação. Jesus ressuscitado mostra suas chagas a Tomé. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Como anunciaram as Escrituras. Aleluia. E se eu tivesse a mesma fé que motivou o pai Abraão, a mesma fé dos patriarcas e dos profetas de Israel, eu falaria mais com Deus. E se eu falasse mais com Deus,
ao Jesus e sua mãe. E se eu levasse esses mistérios guardados no meu coração, eu viveria bem melhor. Foi por ter fé que Abraão tornou-se pai de multidão. Foi por ter fé que tanta gente viu florescer sua semente. E contra toda a esperança esperou, pela fé foi que o vencedor se transformou. E se eu tivesse fé, o mundo moraria ao meu redor. Que o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado de Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhes os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Depois disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e vê em minhas mãos, chega a tua mão e mete no meu lado, e não mais sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque vistes, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tomé, que não havia feito uma experiência pessoal de encontro com o ressuscitado, não acreditou no que os outros apóstolos contaram sobre a aparição de Jesus. O anúncio de Jesus Cristo não pode ser teórico, exige experiências concretas de encontro com Ele e de relacionamento fraterno. Jesus é piedade e compaixão. Apareceu novamente aos apóstolos e, se dirigindo a Tomé, apresentou-lhe lado para que ele tocasse. Mostrou-lhe também a chaga das mãos. E Tomé, tendo feito a experiência do Cristo vivo, fez uma das mais belas profissões de fé que o mundo já testemunhou: meu Senhor e meu Deus. Cremos, Senhor, mas aumentai nossa fé. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Capacite-nos, Jesus ressuscitado, para que possamos ajudar os homens e as mulheres modernos, sujeitos da ciência e do conhecimento, que estão entregues às últimas descobertas da tecnologia, devotados às redes sociais, a fazerem a experiência do encontro pessoal com Jesus ressuscitado, o Messias que garante a vida eterna. A felicidade a ciência não pode garantir.
Jesus adverte: felizes aqueles que creem sem ter visto. O dom da fé que recebemos no batismo precisa ser alimentado e aprofundado pela escuta da palavra e vivência da caridade. Assim, nós cristãos podemos dar testemunhos do Deus vivo, que é a luz para as situações que a razão não pode iluminar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nona estação. Jesus ressuscitado se manifesta aos apóstolos à margem do lago de Tiberíades. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Como anunciaram as Escrituras. Aleluia. Pela noite afora, lavamos redes para ir embora. Mas se tu falas, pescaremos mais em águas puras, logo sem demora. Tua palavra, Senhor, são vida e praticada, transforma a vida. Missão iniciada, basta responder sim e ir contigo até o fim. São tantos peixes, as redes se arrebentam, as duas barcas cheias se apresentam. Senhor Jesus, nós te amaremos sempre. És a alegria, a paz que nos sustenta. Tua palavra, Senhor, são vida e praticada, transforma a vida em amor. Missão por ti iniciada, basta responder o sim e ir contigo até o fim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar da Tiberíades, e manifestou-se deste modo. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado de Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disseram-lhe disse-lhe Jesus: filhos, não tendes nada de comer? Responderam: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram e já não a podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima deles, e pão. Disse-lhe Jesus:
trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Entrou Simão Pedro no barco e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era Senhor. Chegou Jesus, tomou o pão e lhes deu, e da mesma forma o peixe. Foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é companheiro e amigo em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele não nos abandona quando estamos tristes, cansados, desesperançados. Certamente é assim que os apóstolos se sentiam depois de se entregarem a uma noite inteira do trabalho sem o menor resultado, sem pescarem um único peixe. Mas ao amanhecer, Jesus aparece a seus amigos às margens daquele lago e ordena: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. E a presença de Jesus que caminha ao nosso lado, que faz o nosso trabalho dar frutos com abundância. Pouco adianta a forma humana sem a graça divina. Os apóstolos ouviram a voz de Jesus e imediatamente a colocaram em prática, e eles redescobriram a ação do ressuscitado no meio deles. Apanharam tanto peixe que quase já não conseguiam arrastar a rede. Assim, diante do belo exemplo de São João, também precisamos aprender e reconhecer Jesus, que se faz presente no meio de nós e prontamente indica aos nossos irmãos com firmeza: é o Senhor. Jesus ressuscitado, eis-nos aqui. Eu e minha família servimos ao Senhor. Queremos, ó amado Jesus, ter a sensibilidade de reconhecer a sua voz, apesar dos gritos ensurdecedores do mundo moderno. Mas aqui, ouvir. Senhor, queremos acolher sua palavra em nosso coração e colocá-la em prática, como fizeram seus apóstolos. Queremos, Senhor, que sua voz nos oriente, direcione e conduza nessa caminhada rumo à ressurreição. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as reconheço, e com elas me seguem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 10ª estação. Jesus confia a Pedro o cuidado da igreja. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, como anunciaram as Escrituras, aleluia. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar.
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória ao Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeirinhos. Tornou-lhe a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Pastorei as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por ter lhe perguntado pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Ele disse isto, significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus, e havendo dito isso, ordenou-lhe: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após Jesus oferecer o pão aos apóstolos, à margem do lago de Tiberíades, ele se voltou para Pedro e perguntou por 3 vezes se Pedro o amava, e Pedro respondeu sim nas 3 vezes. Jesus então confia a Pedro o cuidado para com as ovelhas. A igreja de Jesus é edificada sobre a pedra, sobre Pedro. Tu és Pedro, és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O Papa Francisco, sucessor de Pedro e fiel à Igreja Missionária de Jesus, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho, manifesta seu desejo de ver renascer na Igreja nova experiência de fé cristã missionária, a Igreja em saída, através da Igreja em saída, que chegue a todas as pessoas, sem exclusão, a mensagem do amor salvífico de Jesus. Senhor, eis-nos aqui, eu e minha família serviremos ao Senhor. Ajuda-nos, Jesus, a abraçar o compromisso, junto com a Igreja missionária, de construir um reino de amor, de justiça e de paz para todos. A Igreja no Brasil assume o compromisso de formar comunidades que vivam como casa da palavra, do pão, da caridade e da ação missionária. Essas comunidades casas serão espaços de encontro, de ternura e solidariedade, serão lugar da família e têm suas portas abertas. Esta será um sinal profético no mundo de individualismo, de comunicações virtualizadas, de violência. A imagem da casa não será significada pelo local de reunião, mas pelas relações fraternas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Décima primeira estação. Jesus envia os discípulos em missão. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Como anunciar as Escrituras? Aleluia. Eu era nada mais do que um menino, gostava de brincar de pescador, correndo pelas praias do destino, fingia ser de todos o melhor. Chamaste-me de amigo, disseste vem comigo, preciso de quem gosta de pescar.
Chamaste-me de amigo, disseste vem comigo, preciso de quem gosta de pescar. Eu era um intranquilo adolescente, passava minhas tardes a sonhar, mirando na montanha o sol poente, sentia que era tempo de pescar. Chamaste-me de amigo, disseste vem comigo, preciso de quem gosta de sonhar. Chamaste-me de amigo, disseste vem comigo, preciso de quem gosta de sonhar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhes designara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, aproximando-se de Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade do céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos descobriram sua verdadeira vocação ao fazerem a experiência do encontro pessoal com Jesus. Com o coração ardendo de amor por Jesus, sentiram que não podiam guardar a boa nova do Evangelho só para eles. Era preciso anunciar a verdade ao mundo. E Jesus lhe confiou-lhes a missão: ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Jesus não confiou uma tarefa aos seus seguidores, mas uma identidade. Nós também, pelo batismo, recebemos o chamado para sermos discípulos missioneiros de Jesus. Para cumprirmos nossa missão, precisamos preservar na vivência do amor. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Preservai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no seu amor. Como eu também guardei os mandamentos do meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Esse é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Senhor, eis-nos aqui. Eu e minha família escutamos o seu chamado. Percebemos que antes de evangelizar o mundo, precisamos preservar no amor em nossos relacionamentos aqui em casa, afugentando o individualismo egoísta, anunciando a boa nova às pessoas a partir de um jeito cristão de ser e de viver. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Décima segunda estação. Ascensão de Jesus. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Como anunciaram as Escrituras. Aleluia. O Senhor ressuscitou.
Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas quem esperasse a promessa do Pai, a qual disse: de mim ouviste, porque na verdade João batizou em águas, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Assunção de Jesus. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus venceu a morte, ressuscitou e, após o período de aparições aos discípulos, lhe foi fortalecendo a fé. Elevou-se ao céu na presença dos 11. Jesus estava sentado à direita de Deus Pai. Jesus, antes de voltar ao Pai, nos revelou o caminho. Eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Enquanto aguardamos a vinda gloriosa de Jesus, alegramos com sua presença entre nós. Onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Encontramos Jesus na Assembleia dos Fiéis, na palavra e no altar do sacrifício, na celebração eucarística. Encontramos Jesus na pessoa dos nossos irmãos necessitados. Senhor, eis-nos aqui. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Queremos que nosso lar seja um ninho de amor para que nossas crianças e jovens sejam capazes de testemunhar ao mundo os vossos sinais na vida daqueles que abrem a graça de Deus. Seguindo os passos de Jesus, cremos que também chegamos ao coração do nosso Pai. Foi Jesus quem garantiu: enquanto eu for levantado da terra, atrairei a todos os homens a mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Décima terceira estação. Maria em oração com os discípulos. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, como anunciado as Escrituras, aleluia. Ensina o teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus, que um dia o teu povo desperte e na serva vai ver a luz, que um dia o teu povo se anima e caminha com Deus Jesus. Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria mulher.
o teu povo desperte e na seta vai ver a luz. Que o teu povo se anima e caminha com teu Jesus. Maria, Senhora nossa, Maria do povo de Deus, ensina o meu jeito perfeito de sempre escutar teu Deus. Ensina o meu jeito perfeito de sempre escutar teu Deus. Ensina o teu... Leitura dos Atos dos Apóstolos. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que é perto de Jerusalém, à distância da jornada de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro, João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam em oração com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aos pés da cruz, antes de morrer, Jesus nos deu sua mãe como nossa mãe, e São João a acolheu como mãe dos apóstolos e nossa mãe. Assim, nessa passagem que vimos nos Atos dos Apóstolos, Maria estava reunida com os discípulos no cenáculo, em oração à espera do Espírito Santo prometido por Jesus. Maria é para nós modelo de vida e oração. Ela participou de toda a vida de Jesus, da sua concepção pela ação do Espírito Santo até a ressurreição e a efusão do Espírito Santo sobre os discípulos em Pentecostes, que marca a formação da Igreja, corpo de Cristo. A oração é obra do Espírito Santo, que age em nós, que impulsiona para a entrega nas mãos do Pai. Maria é a primeira mulher evangelizada e evangelizadora. Maria, impulsionada pela ação, se entregou com confiança nas mãos do Senhor. E com seu sim, a encarnação do Messias cooperou para o plano salvífico de Deus para a humanidade. Maria, nossa mãe e mãe da Igreja, ensina seus filhos a rezar. Senhor, eis-nos aqui. A minha família assume hoje com muita fé e confiante na força do Espírito Santo que nos socorre em nossas fraquezas humanas, o compromisso que Maria assumiu com o Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Senhor, capacita a nossa família para que consigamos ensinar nossas crianças e jovens a rezar e a esperar com fé no Senhor. O Senhor sempre cumpriu a aliança com seu povo. Nossa família se entrega em suas mãos, ó Pai. Ela quer continuar a ser conduzida por vós nas estradas da vida com a confiança e alegria. São Joaquim e Santa Ana, interceda junto a Deus por nós, para que nossas famílias, segundo o vosso exemplo, consigam ensinar nossos filhos a rezar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Décima quarta estação, Pentecostes. O Senhor ressurgiu verdadeiramente, aleluia. Como anunciaram as Escrituras, aleluia. Estaremos aqui reunidos
leitura dos Atos dos Apóstolos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É dia de Pentecostes. Nasceu a primeira comunidade cristã. Nasceu a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos cheios do Espírito Santo compreendem que são eles que têm a missão de continuar as ações de amor de Jesus para manter acesa a esperança do povo enquanto caminha ao encontro com o Pai. Jesus ressuscitado, envia sobre nós, mais uma vez, o vosso Espírito Santo. Como os apóstolos querem responder sim ao vosso chamado no batismo para viver e anunciar o Evangelho. Josué, diante de deuses pagãos e da idolatria do seu tempo, fez uma bonita declaração de fé. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Os apóstolos foram fiéis a Deus, cooperando com a formação da igreja, corpo de Cristo. E nós, a quem serviremos? A família tem que ter consciência do seu papel, de quem ela serve. Diante do paganismo moderno, quais têm sido as nossas práticas? Temos conseguido usar a tecnologia que nos é tão necessária a favor da construção do reino de Deus, ou nos deixando escravizar por ela? Deixando que o tempo de oração, do diálogo e da vivência do amor em família seja ocupado pela navegação dia e noite na internet? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Vamos servir-te, Senhor, não por obrigação, mas por gratidão pelo teu imenso amor pela humanidade. Criaste-nos à tua imagem e semelhança. Não desistes de nós enquanto pecadores. Pelo contrário, nos enviaste Jesus, teu Filho único, para nos libertar da escravidão do pecado e o ressuscitaste dos mortos, fazendo dele o caminho que nos conduz à tua casa. Senhor, a quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gostaríamos de convidar a todos para participar conosco amanhã de mais um encontro da Semana Nacional da Família, festa da Anunciação de Nossa Senhora. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que Ele faça brilhar sobre nós sua face e nos seja favorável. Amém. Que Ele volte para nós o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.